Começando mais um estudo semanal aqui em relação a mini índice, mini dólar e também ativos internacionais. E antes eu começo a falar minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber a notificação dos vídeos todos os dias. Ditos avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Então, falando a respeito do dólar, semana bem complicada, não no gráfico no geral, porque olhando o movimento como um todo, o movimento só vem caindo, né? Então tá lindo de se ver, mas em relação à operação, minha análise não está encaixando. Estou tentando muito pensar que o dólar vai travar, né? Vai ser o fundo e o fundo não chega. E aí fica complicado o cenário aqui. Mas comentando em relação à sexta-feira, né? Onde sexta-feira fechou? Sexta-feira fechou nesse ponto aqui. Então foi o cenário de queda bem forte na parte da manhã e depois já ficou mais um fundo arredondado. Em relação aqui, o movimento, então, sexta, rompeu um fundo importante, que é o fundo lá do praticamente a mínimo do ano, importante, tinha liquidez. Essa região aqui, na hora que estava dando esse 22, eu estava comentando, vejo o cenário para rompimento de fundo, tem liquidez, só que não deu gatilho, não teve renco, não teve gráfico de candles, o Túlio chegou ainda a arriscar nessa venda. E pegou bons pontos, mas é aquilo que eu falo, o dedo coça muito nessas horas, mas é aí que eu tenho que ficar muito responsável, eu não posso me submeter a operações porque eu sinto, eu acho, eu acredito, eu tenho fé que vai cair. Eu tenho que ter motivo, o dedo coçou, vi aqui um movimento interessante para cair, caiu mesmo, só que eu fiquei de fora. Tá, fiquei de fora, já não fiz mais nada em relação ao dólar nesse dia aqui. Agora vamos para segunda-feira analisar aqui o cenário de segunda. Em relação ao cenário de segunda, deixa eu voltar até pro layout aqui, eu tenho que lembrar o que eu tava fazendo. Layout aqui. O que a gente tinha? Um cenário abrindo com esse candle forte, já na área praticamente de Keltner, renova o fundo, testa de novo o Keltner e começa a voltar. Eu fiz uma compra aqui de renco. Fiz uma compra de renco que parecia que estava querendo formar um pivôzinho para subir. Não foi, voltou, fez pro back da 9, que eu não consigo vender, porque 9 VWAP e essas regras todas que eu falo, né, no Keltner ali na frente, etc. Mercado sobrevendido no macro e tal. Não consegui, me tirou, me estopou nesse fundo. Movimento testa de novo Keltner, não consegue passar de uma vez um Keltner, volta e faz esse pivôzinho aqui. Esse pivô eu entrei de novo no renco. Então, de novo no renco, fiz a operação, o movimento vai e faz o pullback. Ah, esse aqui é gatilho, esse 22. Deixa eu mudar o layout, fica mais fácil aqui. É 22, se não tivesse Keltner, poderia até ser, mas sendo Keltner, área de fundo muito forte. Então, não. Aí, o que o preço fez, né? Trollou, basicamente me tirou por causa do renco, não é porque chegou no fundo, porque não teria chegado. E deu falha aqui, tá? Mas aí eu já optei por não fazer mais operação. Deu falha. E essa falha não teria estopado. Stop no fundo, falha aqui da 9. O movimento teria dado parcial e depois teria pego proteção praticamente no ponto de entrada. Aí voltou. Quando voltou aqui eu já não quis mais nem ver, porque já não estava correspondendo às minhas análises, mas segue aqui a questão. Keltner mais uma vez tentando travar como fronteira. Então, por mais que o preço renovou fundo, Keltner respeitando. Depois o preço ficou travado até o final do dia. Normal, parte da manhã, cria uma pernada, né, de força e depois trava. Dia seguinte, abriu com gap de baixa. E aí isso aqui foi no dia de ontem. Ontem, então, a gente teve abertura com gap relevante. Primeiro candle já indicando uma relevância, uma atenção para a VWAP. E aí no candle seguinte fecha acima da VWAP, vem o 3, né, que é um pullback aqui escondido e acaba dando um gatilho no 2 minutos, setup de VWAP. Então da semana eu acabei fazendo operação de gráfico de candle aqui no dólar, essa, que aí eu acabo entrando com mais contratos do que renco. E aí por isso acaba que o stop é maior do que de renco. Então fiz essa operação de compra, movimento trollou, não andava, tentava ir, não foi. Estava pensando, né, em fazer possivelmente parcial em fechamento ou até mesmo lá em cima. Não foi. Voltou. Me tirou. Estopou. Só foi me tirar. É o típico candle que eu ensino de rompimento falso, que quando a gente tem aqui praticamente o fechamento dentro da mínima anterior aqui, importante, né? E volta, troca de cor. Aí entrei no renco, a segunda aqui. O movimento foi muito forte para cima. Tava esperando que desse continuidade ao movimento de alta, não deu. Voltou e me tirou na proteção. Aqui eu já não deixei estopar, não.
Aí deixei na proteção. O movimento aqui, então, acabou fazendo o que eu não queria, né? Que é um maldito alargamento que complica o cenário e deixa a situação aqui complicada. Então, já não fiz mais nada, fechei o gráfico. Movimento aqui depois. Eu não acho isso aqui um bom pullback, estava com volume muito fraco para trás. Muito gap entre candles, não é interessante até o final do dia. Já que em relação ao dia de hoje, nada, que cenário horrível. Abertura praticamente média sem tendência, sem força, não tem força para ir. Movimento completamente travado. O Túlio chegou a fazer uma operação que eu achei extremamente arriscada, que foi nessa região, acho que aqui, desse candle. Deixa eu ver se era isso mesmo. Pera aí, deixa eu ampliar aqui. Não, foi aqui que ele fez essa venda, ó, nessa área. E aí esperando que vai romper fundo, pegar liquidez. Bacana, tem liquidez mesmo aqui no fundo, só que já está esticado. E outra, o dia como um todo não tem tendência, mal rompeu o fundo aqui, muito perigoso, lateralidade. Melhor não. Então, realmente foi bem arriscado. Gap entre candles acabou voltando e teria estopado de toda forma. E aí nós tivemos um movimento volátil às 3 horas da tarde, né, que pegou justamente essa liquidez de fundo, por causa dos juros, e depois voltou o mercado todo, e eu vou falar já sobre isso, que aí o cenário já começa a ficar bem interessante. Mas, falando do índice aqui, preciso falar de sexta-feira, porque sexta teve um movimento aqui importante. Sexta-feira foi a loucura, né? Cheguei a fazer uma quantidade de operações que tem muito tempo que eu não faço, não foi questão de giro louco, não tem como ser giro louco aqui com a plataforma que trava. Trava com 3 operações consecutivas perdedoras. E o que a gente teve aqui em relação à sexta-feira? Primeiro, quinta, né? Quinta fechou aqui acima das médias. Não é caso de gap dinâmico. Não é caso de gap dinâmico, é um movimento aqui normal. Não é setup de VWAP, porque a gente não tem que se afastar da 200, no caso aqui é para buscar, né? Então, nós temos aqui o cenário, primeiro candle fechando abaixo da VWAP, ok, tudo bem. Em relação ao movimento aí, eu preciso até vir para esse gráfico aqui, porque senão eu fico louca, quer ver? Então, a primeira operação vai ser lá embaixo. Deixa eu lembrar aqui. Foi o dia... É isso mesmo. Então, foi o dia da loucura aqui, que eu comecei a fazer besteira. Então, o movimento volta para esse layout aqui. Caiu de forma esticada. E aí, nessa queda aqui, eu não estava acompanhando praticamente a queda. O movimento caiu de forma esticada, chegou nessa região desse fundo, que é um pavio muito forte aqui do dia anterior. E aí, nessa área aqui, eu fiz a compra pelo Renko. Aí vem atenção, compra pelo Renko. Troca de cor. O movimento começou a subir. Não pegou minha parcial, começou a voltar forte. O que eu aprontei nesse candle aqui? Eu estava olhando 10R. Por que eu estava olhando 10R? Porque eu estava querendo fazer um acréscimo de mão se fosse para subir. Então houve a confusão, porque não subiu, voltou e nessa volta o 10R trocou de cor. Eu achei que eu estava vendo 12. O 12R eu acabei fazendo o quê? Invertendo a mão e vendendo. Não era nem para ter cancelado essa operação aqui, que ela não tinha sido estopada. Inverti para venda. E aí aconteceu, então eu estopei de propósito praticamente essa aqui. E essa aqui estopou, porque tinha que estopar mesmo, que eu fui burra, né, de ter vendido nessa região. E aí o movimento depois acabou me tirando, então fiquei de fora dessa parte aqui, começou a subir, fiz a terceira operação. Deixa eu só confirmar aqui nesse layout daqui. Isso, fiz a primeira operação, terceira operação do dia no 10R aqui. O movimento subiu de forma esticada, deu para fazer parcial, deu para fazer outra parcial, estava pensando em mais aqui no topo, não foi e me tirou. Aí tá. Agora vamos aqui, volta. Então não deu 3 operações consecutivas, né? Porque essa terceira deu bom. Aí que eu fiz? Cheguei a fazer uma venda nessa barra aqui, ó. Cheguei a fazer a venda nessa região aqui, na verdade. Então pegou minha proteção da compra, vendi. E aí o preço, tanto é que eu tava brincando com o cara, eu estava zicando a operação. Foi ele falar, o movimento começou a voltar. E aí ele praticamente me tirou na proteção. Não deixei estopar, não. Me tirou na proteção. O movimento voltou, renovou o topo, só que é aqueles casos que eu falo, né? Rompimento falso. Belisca, fecha com candle negativo ou de rejeição e começa a voltar. E aí, nesse cenário, deu aqui troca de cor, fiz a venda 12R. Venda 12R, parcial obrigatória, depois já não querendo deixar o preço me tirar com muitos pontos, né? Acabei fazendo a proteção bem curta aqui. Mas também foi o ponto ideal, porque o preço depois zicou aqui nessa região. Aí não vi mais. O dia foi rolando e acabou aqui. Já o dia de segunda-feira, o que a gente teve? Segunda-feira foi um movimento de abertura bem forte. E aí, em relação aqui nesse ponto, que a gente vê, já estava testando um topo de sexta. Topo importante, já cheguei fazendo aqui, vamos voltar.
nessa parte de cá. Cheguei a fazer, deixa eu só confirmar aqui. Então, aqui nessa região do topo eu tava confundindo, achei que eu tinha feito a operação, não tinha feito aqui não. Tava vendo até uma tentativa assim de tentar respeitar esse topo aqui, voltou o mercado muito forte. Essa volta me assustou porque foi um retorno em A sem fazer nenhum pullback aqui. Voltou em A, muito forte. E aí nesse movimento, quando estava subindo, e aí respeitou a retração dessa queda, 61 de retração. E aí o movimento fez essa barra 13 bonitinha, bonitinha aqui para ser tipo um pivôzinho de baixa. Fiz a venda pelo 12R, e aí o movimento me estopou. E depois começou a trollar bastante, teve o Túlio também, chegou a entrar comigo aqui por causa de outro motivo, e aí essa barra aqui acabou tirando ele depois. Muita gente estava achando, agora vai subir, não, agora vai descer. Então começou a trollar bastante aqui, preferi fechar o profit aqui mais ou menos próximo do rompimento. E não acompanhei que depois acabou rompendo a máxima, deixa eu voltar para esse gráfico. Rompeu máxima, só que não deu nenhum pullback assim, interessante, né? Demorou demais para sair dessa região. E aqui já confirmou, mas é uma deriva. Então, derivou até o final do dia. Bateu aqui, fez o cruzamento das médias, fez esse pullback. Pullback no celular parecia para mim operável. Só que por que lá era operável? Porque eu nem todas as médias eu tenho no celular, de propósito. Para eu não ficar caçando operação lá no celular. Mas olhando pelo computador com tudo completo, isso aqui infelizmente não daria gatilho. E aí o movimento acabou caindo de forma esticada nesses últimos minutos. A gente vem pro dia de ontem. Ontem aqui, raiva. Movimento abre com gap dinâmico, só que não deu gatilho de gap dinâmico, mesmo que tivesse dado, não teria andado. Então não deu. Cenário, sim, é gap dinâmico, só que não deu gatilho. Não tem setup de VWAP. O movimento acaba subindo, né? Rompendo a máxima aqui em relação à segunda-feira, indicando um rompimento falso, uma área de topo importante, e é a máxima histórica, inclusive, do Ibov. Acreditei muito nessa região aqui, porque não é apenas uma regiãozinha, né? Parece que tem uma grande zona de LT passando aqui, ó, e realmente está respeitando. Só que o ponto que eu estou entrando é o ponto que não está indo, né? Então, entrei nessa região. Me tirou, né? Aqui, infelizmente, voltou a subir. Aí, acabou travando na área aqui, né? Acabou travando. Não fiz mais operação aqui, já fiquei com risco, né, de estar novamente caçando operação onde não é mais, né, no caso venda. Só que acabou depois travando também, então foi uma queda bem feia, caiu em forma de canal ao longo do dia, a gente vê que nem saiu da região do primeiro candle, então ontem foi horrível. Então só fiz essa operação aqui nos primeiros minutos. E aí fechou de forma praticamente sem tendência. Aí nós vamos pro dia de hoje. Dia de hoje, o que nós tivemos aqui em relação ao movimento? Trollou, né? Então, aqui olhando no macro, ó, o que a gente estava analisando, o que a gente pensou, o que a gente estava caçando. A gente estava vendo como se fosse uma região de lateralidade aqui, nessa área, né? Médias completamente horríveis, completamente, não tem muito o que fazer. Real, concordo. E aí, na hora que o preço começou a criar essa pernadinha aqui de queda, e aí tava vindo forte, inclusive, ó, barras praticamente sem nenhum respiro, barra grande, e começou a formar isso aqui na cara desse fundo com liquidez e o movimento querendo, né, quebrar essa média de 200 para baixo. Pensei na venda, só que gráfico de candles não tem, então fiz o Renko. Renko me estopou, voltou e me tirou. Aí o movimento começou a voltar, tava formando até bonito. Aí eu pensei, nossa, quer ver? Me tirou para depois voltar a cair. E não foi. Então, mais uma vez, índice dando a cara que talvez vai cair, mas não cai, renova a máxima. Explodiu essa alta, nem quis saber desse movimento aqui, tá? Nem quis saber. A alta foi porque eu não estou conseguindo comprar, porque o mercado no macro está esticado. E aí esticou, renovou máxima de novo, travou nessa região. Porque aqui extremamente estranho, 9,20 perde força. E nada a ser feito praticamente. Aí chega por volta de 15 horas, discurso do Fed e trava o mercado aqui entre médias. Então foi a operação que eu cheguei a fazer aqui no índice que estopou. Antes de dar os pitacos aqui do estudo macro, só comentando em relação lá fora, cheguei a fazer operação também, tanto no Dow Jones quanto no Russell. Os dois já foram bons. Eu tive que largar os dois por causa do horário. Aqui eu tive que sair da tela, eu nem tenho a Black Arrow no meu celular. E eu sei que na parte da tarde ia trazer volatilidade, então eu não ia deixar a operação aberta. Então eu cheguei a fazer operação em relação a esse candle aqui, esse pullback agressivo, que deu com pullback aqui operável nessa parte.
Dow Jones não chegou a andar, tá? Então não pegou minha parcial, tirei foi na proteção mesmo. Só que o que andou, o que para pegar parcial, o que foi interessante, foi Russell. Russell aqui. Deixa eu só abrir e ver por que não está aparecendo. Aqui as operações, configurações, gráfico. Era para estar aparecendo. Não está, não sei por quê. Mas aqui, esse primeiro, eu coloquei a ordem e não foi acionada. Então fiquei de fora. E depois deu esse que foi o que eu entrei. Então deu pra fazer parcial. Quase que esse candle aqui fazia mais um gatilho que eu iria tentar aumentar a mão. Não fechou bonito, então fiquei de fora. E nesse retorno aqui acabou me tirando a proteção. Então, pelo menos esse aqui deu muito bom. Mas, no geral, não vi outra oportunidade ao longo do dia, tá? Durante o pregão aqui. Teve no ouro na parte da madrugada, mas fora isso, não. Olha a pancada que foi aqui 3 horas da tarde. Então, dia de juros não compensa deixar a operação aberta. É muito perigoso. Fechando aqui em relação ao Black Arrow. Infelizmente não vou conseguir citar tudo que teve ao longo desses últimos dias. Depois, talvez semana que vem eu falo. Mas eu preciso falar em relação ao macro aqui do índice. O que aconteceu, o que está acontecendo. Deixa eu passar para esse gráfico semanal aqui, que a gente tem em relação ao semanal. Vamos para o Ibov, mais fácil, que ele tá sujo de coisa. O Ibov, em relação ao semanal aqui, a gente tem um movimento subindo de forma muito esticada, extremamente esticada, muito. E aí, hoje fez um movimento que me preocupa, porque houve a quebra da LT azul e a quebra da LT roxa. Então, duas LTs aqui extremamente importantes, praticamente quebradas, com um candle muito forte, mas aí vem a vantagem, né? Que isso aqui pode ser aquela exaustão. A exaustão do movimento quando rompe esses canais aqui, essas LTs importantes. Então, pode ser exaustão. É o que eu espero muito que seja. Ainda mais está batendo na região de 145 mil pontos. Preço bola, importante. Espero muito, porque se não for, eu vou continuar acabando fazendo operações de contra-tendência, sendo que não é para fazer. Então, tá difícil essa questão aqui. E aí, em relação ao movimento aqui aproximando mais, a gente até vê outras questões, né? Olhando pelo semanal, nós temos a sobrecompra, está esticado, longe da linha de 20, é divergência de IFR. IFR praticamente está mais baixo, só que o topo está mais alto. Vários fatores aqui que estão assim gritando, avisando o movimento não está saudável. Em relação ao diário, aqui também divergência está extremamente forte. Nós tivemos aqui uma mini deriva nesses últimos dias, que o rompimento de hoje parece ser uma exaustão da deriva. Lá nos slides da mentoria, né, eu até mostro muitos exemplos de exaustão. Exaustão é um movimento importante, que pode ser a quebra do movimento para depois voltar e até romper para baixo. Eu espero isso, porque se não for, tô ferrada. E aí, se o movimento voltar para cima, o que a gente tem aqui? Eu não tenho nada de histórico para cima, porque para cima é tudo novo. Não tem aqui algo próximo. E aí, olhando aqui o movimento dos 5 minutos hoje, a gente tem favelo gap. Então, esperaria muito que fosse corrigir. É normal, tá? Que venha corrigir esses favelo gaps. Então, espero que venha. Movimento focado mais realmente para ir contra o efeito manada, porque eu já tô vendo hoje notícias falando. Juros para baixo é bolsa para cima. E a gente sabe que o movimento vai completamente inverso. Eu vou até abrir aqui no Canva para comparar uma questão que eu fiz na aula de macroeconomia. Então, não lembro exatamente que ano que foi isso. Só sei que foi um período que peguei as notícias, né, de como que os sites estavam, no caso, projetando, né? Porque foi quando o Copom começou a reduzir os juros aqui. E aí foi reduzir que começaram a projetar setor de energia, setor de small caps, não sei o que, muito interessante. Compre Vale, compre Petro, blá blá blá, compre Ibov, venda dólar. E foi esse cenário todo. Só que se a gente for ver na hora que aconteceu isso, o mercado sempre ele tenta projetar antes, né? Os movimentos não são na hora. Não é novidade para ninguém que tinha muita chance, sim, do Fed cortar juros hoje. Do mesmo jeito que quando o Copom cortou nessa época aqui, não era novidade para ninguém que acabaria cortando. Então, o mercado ele já precifica antes. É verdade que o movimento, quando os juros caem, bolsa sobe e dólar cai? Mas muitas vezes já aconteceu antes do dia do corte. Então, se a gente for ver, quando começou a projetar o corte, já estava subindo, o mercado só subia. E aí, do dia do corte mesmo, o mercado só caiu. Então, isso aqui é um cenário que a gente pode estar diante disso, que é até muito comum. Porque é um fluxo totalmente inverso. A gente acaba vendo muitos fundos, corretoras, etc., recomendando compra. A gente sabe que quando isso começa,
Pode ficar atento porque não vai a favor dessas recomendações. E isso aqui é um cenário que, poxa, tá vindo muito já em alta. O mercado já está precificando esse corte já tem um bom tempo. Então não vai ser surpresa aqui que, nossa, cortou. O que que a gente vai fazer agora? Não, os grandes já estão precificando já tem muito tempo. E aí, voltando para o caso gráfico aqui, né? Então está esticado. E aí, em relação a marcações, eu não consigo ter muita marcação. Vou ter que ajustar só esse caixote aqui para nossa anterior região de topo, né? Fora isso, é LT que continua aqui para me lembrar que se amanhã começar a voltar, é porque foi um rompimento falso, aí volta para baixo. Em relação ao VWAP Band, olha a distância que tá do VWAP de hoje, quer dizer, VWAP Band não, oh meu Deus, VWAP mensal. Uma distância de quase 3.000 pontos, eu acho extremamente relevante, e o dólar também está assim. Então, geralmente tende a ficar próximo de VWAP, né? A gente viu ao longo do mês e isso é normal. E aí acontece, às vezes, essas amplitudes, é normal como se fosse uma média. É normal ter esses afastamentos, mas tende a retornar depois. E aí, olhando para trás, a gente tem aqui o mesmo cenário, ó. Afasta, depois se aproxima um pouco, afasta muito, tende a se aproximar, afasta muito. Então, é o normal desses movimentos aqui. Então, está afastado. O mês não está acabando agora, mas serve mais uma coisa de alerta aqui, tá? A questão, né, tem também o que o Keltner. Ó, área de Keltner tá chegando, o preço joga para baixo. Chegou aqui no topo de hoje, jogou para baixo. Então, está sendo muito testado ultimamente. Aqui naquela sexta-feira do dia 5, chegou lá no terceiro canal, voltou. Então, Keltner tende a respeitar. E aí nós estamos muito próximo da parte superior. Tem que tomar cuidado com essa parte aqui também. Então, assim, é um cenário que o mercado está muito esticado, só que, poxa, não está numa tendência de alta maravilhosa nessas últimas 2 semanas. Aqui já é um cenário de deriva. Aqui atrás é uma alta interessante, porque esse aqui faz correções boas. Inclusive, peguei bons movimentos nisso aqui. Isso aqui não é mercado para mim, não consigo, porque o mercado vai me trollar. E como eu até falo nos 5 minutos, eu odeio operar em canal. Então, se isso aqui é 5 minutos, imagina como 5. Isso aqui pra mim não é área para operação. Só que isso é diário, né? Então, a gente tem que filtrar nos 5. Só que, poxa, isso aqui não é uma tendência boa. Isso aqui é tendência já fraca, porque os pivôs já estão sendo quebrados. E aqui embaixo que é tendência boa. Isso aqui. Em cima não. Então, aqui não vejo nossa, tá subindo muito forte. Tá não. Tanto é que pega a máxima, não consegue dar sequência. Renova a máxima, não consegue. Então, os topos estão muito próximos. Hoje é que teve uma distância. E hoje pode acabar sendo a barra de exaustão. Então, amanhã ainda fico mais de olho sim em venda, tá? Ainda mais com o efeito manada que a gente vai ter aí da questão do corte. Dólar, olhando pelo macro, rompeu região importante, e lembrando, até hoje, inclusive, finalzinho do dia, fez um movimento importante. Deixa eu tirar isso aqui, esses textos chatos aqui. A gente tinha aqui, então, esse caixote, que é de 2024, rompeu, pegou liquidez. E aí, a gente agora está encontrando 2 LTs importantes, junto com um suporte, né? A linha vermelha é a troca de polaridade aqui de trás. A linha azul é do canal de baixa. E a linha roxa é lá de 2014, 2013, alguma coisa do tipo, 2012. Então, nós estamos em ponto de encontro extremamente importante. Bateu 5,30. 5,30. Aqui já começa, até hoje, inclusive, ó, até uma sombra importante aqui. Vamos pro diário. Olha a barra que fez o diário. Depois de 3, 4, 5 dias consecutivos de queda. E em relação a VWAP Band, quer dizer, VWAP mensal, de novo, tô confundindo, quase 100 pontos de distância. Uma distância considerável, não tem de ficar tão longe assim em relação a VWAP mensal. Sobrevendido, com uma barra linda dessa, longe da média de 20. E aqui em relação ao semanal, ó, tem a média de 200 hoje, tocou nela, tá? Não tocava nela desde 2024, quase mais de 1 ano e meio atrás. Então, tocou. Então, inúmeros fatores para a gente começar a coincidir cenários aqui. Em relação a 5 minutos, aí a gente vem. Vou filtrar aqui algumas marcações. Tinha uma deriva. Marquei ela ontem. A deriva começou a romper. Só que rompeu bonito? Não. Agora começou. Foi a lateralidade, um trem estranho. Então, vamos ajustar aqui o cenário. A linha do fundo está respeitando pelo menos. Então, mantém aqui. Só que agora em relação a LT, tá complicado. A não ser que eu faça uma marcação aqui só para ajustar a área
como se fosse, não é bem um alargamento, porque direções das LTs estão erradas, né, no caso de alargamento. Então, só para deixar aqui considerando essa região, talvez, né, venha a respeitar, mas a média 200 está sendo bem testada hoje, fechou em torno dela. Se amanhã já começar um cenário de quebra, tende a ser mais de alta. É o que eu venho esperar, que é o que tende a respeitar das últimas vezes que aconteceu esse cenário esticado. Então, para 5 minutos, para mim, pode ficar ainda difícil de operar, mas pensando no macro, tá bonito. Eu que não fico fazendo swing trade direto. Aí vem a questão, pode se tornar interessante eu fazer swing trade para dólar amanhã, inclusive, pensando na Black Arrow ali. Então, no caso, por exemplo, comprar no rompimento dessa máxima, deixar stop aqui no dia. E olha onde está a média de 20, quer dizer, a média do diário aqui na média de 9 do diário, tá a 50 pontos de distância. Então, dela tem 50 pontos. E da 20, que está lá em cima, tem mais ainda, que é o dobro. E aqui, se eu for pegar a projeção desse topo duplo de continuidade aqui, pegar desse topo com esse fundo jogar para baixo, chegou praticamente no 100%. Então, temos também mais uma confluência de situação para ser uma trava muito forte aqui. Então, pensaria mais nesse tipo de movimento. Aí eu fecho aqui, venho para a questão aqui fora e vamos comentar algumas coisas. Comentários. Falei dessas imagens dias atrás, mas eu preciso comentar por causa do vídeo que eu tenho que postar no canal. Essa imagem aqui é uma linha que vem subindo ao longo do tempo. Tá um pouco ruim, né, de ver a imagem, mas falando o que ela é, né, a gente tem uma alta muito forte nesses últimos anos. O que é isso aqui? Desde o início dos anos 80, né, no caso, o preço da eletricidade, o que tem a ver? Que eu olho isso? Não olha, é apenas por curiosidade para vocês verem como que o cenário não tá mil maravilhas nem para os Estados Unidos. Então, o preço da eletricidade para o consumidor americano praticamente quadruplicou. Mas o que realmente chama atenção é o ritmo de aceleração nos últimos 5. Isso aqui é os últimos 5 anos. Porque isso aqui é desde 80 no geral. Desde 80 vem subindo, mas poxa, nos últimos 5, o que foi isso que aconteceu? O que está acontecendo na questão de eletricidade? Mais pessoas usando eletricidade? Não é isso. Não é essa questão nos Estados Unidos. Para fazer esse movimento assim, o que está acontecendo? Ninguém está comentando, não sei detalhes sobre isso. É um ponto de curiosidade. O preço então está subindo muito. Eita, tá aparecendo, daqui a pouco eles vão ter bandeira vermelha, bandeira, tudo que tem de bandeira igual a gente aqui praticamente. Outra questão, desde que o Trump entrou, que ele prometia muito a questão, melhorar a questão do emprego nos Estados Unidos, parece que não está conseguindo, porque só aumenta os pedidos de seguro-desemprego, tá? Então atingiu o recorde dos últimos 4 anos. E 4 anos atrás a gente sabe que foi praticamente o auge ali da pandemia. Então voltou ao patamar de pandemia 2021. Naquela época de 2021, o que estava acontecendo? Muitos empregos praticamente fechados, pessoas foram para fora, empresas fecharam mesmo, e muita gente pediu seguro-desemprego, tipo FGTS, etc., para poder ali se manter naqueles meses. E aí mais de 263 mil registros de pedidos de auxílio-desemprego. Lembrando que esse auxílio-desemprego não são para todos, né? Tem questão que imigrantes ilegais não têm esse direito, etc. Então imagina só, isso aqui é só para cenário de imaginando pessoa legalmente trabalhando, né? Outra questão de curiosidade, vem um BO, isso aqui é grande. A inadimplência nos cartões de crédito nos Estados Unidos atingiu o maior nível desde a crise de 2008. 2008 a gente sabe que foi a crise ali do subprime, né, que teve uma porrada ali no mercado. E naquela época muita gente acabou se endividando no cartão de crédito. Por quê? As pessoas estão usando o cartão de crédito para comprar coisas do dia a dia, sobreviver? Também. Mas tem um grande BO por trás. O norte-americano ele tem muita educação financeira, né, no caso de investir. E aí é muito comum eles usarem o cartão de crédito para como se fosse financiar a compra de ações. A ação da Tesla está muito boa, está subindo, eu vou comprar, mas eu estou sem dinheiro, então eu vou usar o cartão de crédito para comprar. E aí, quando a ação me der retorno, eu pago a fatura e ainda por cima eu fico com o valor ali do retorno. As pessoas fazem isso porque elas estão vendo que a bolsa só sobe, então vai subir agora que eu estou comprando. E muita gente faz isso, fez isso em 2008, o que aconteceu em 2008? Queda muito forte da bolsa, muita gente quebrou praticamente, foi um caos para todos os ramos de investimento. E nós estamos tendo agora um valor muito próximo de 2008, tá? Então, aqui vem a questão, se lembra da recessão? Os gráficos com indicadores chaves que sempre compartilhei com vocês, no caso esse que é o Wagner, né, que ele compartilha,
Esses indicadores que ele compartilha, né, com a gente nunca estiveram errados, nunca, vai respeitar. Já estamos navegando nela, então a gente está diante de um cenário importante, mas as bolhas do mercado de ações, né, não permitem que muitos a vejam. Então, o norte-americano, ele não tem conhecimento técnico, ele tem conhecimento assim, no básico. Tá subindo, é hora de comprar, tá caindo, é hora de vender. Essa é a visão base. E aí o mercado só sobe, então quer dizer que só vai subir mais. Vai na lua. Lua, na verdade, é assim, é o primeiro alvo, né? Porque o alvo mesmo não tem limite. Então a pessoa vai lá e compra, 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 compra. E isso influencia muito as pessoas a acabarem quebrando. Inclusive, teve semanas atrás que eu mostrei um dado de pessoas físicas entrando na bolsa dos Estados Unidos. Bateu recorde. As pessoas estão muito motivadas e são pessoas tipo varejo, vocês, comprando bolsa dos Estados Unidos. Praticamente tudo comprado em bolsa. Bolsa, 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 bolsa. É um efeito manada muito forte. A gente sabe que a maior parte do dinheiro no mundo não está localizado na mão de muitos, são na mão de poucos, e esses poucos acabam dominando a questão do mercado, infelizmente. Uma curiosidade aqui, como que estão os ETFs aí no mundo, né? Isso aqui não é o EBOV, é o EWZ nosso, no caso. Então o Brasil está quase entre os 10 primeiros, quase. Então nós performamos aqui em relação ao ano, né? Nós temos uma performance muito boa, só que ano passado a gente não foi bem, tá? Então, considerando que o ano passado, agora que a gente está começando a positivar. Mas, em primeiro lugar, Grécia, depois Espanha, Vietnã. Olha os países, olhem aqui os países, não são países de primeiro mundo. China não é considerado país de primeiro mundo, tá? Isso é até uma discussão, porque o povo fala, nossa, a China já está tão desenvolvida, como é que ela não é considerada país de primeiro mundo, desenvolvida, etc. Porque quando um país entra nesse bloco, considerado de primeiro desenvolvido, por curiosidade, caso vocês não saibam, ela consegue algumas vantagens e também desvantagens. Quando o país está na categoria em desenvolvimento como o Brasil, a gente consegue às vezes financiamento no Banco Internacional, coisas assim, benefícios, descontos, etc. Agora, se você mudar de categoria, você tem outras vantagens e, enfim. E a China não está, porque no momento é melhor para ela ficar como categoria em desenvolvimento. Então, nos primeiros lugares aqui, a gente não acha países assim, top, que tá categoria primeiro mundo. Começa ali embaixo, né? Alemanha, aí depois vem Canadá, França, aí se a gente for descendo, a gente tem lá embaixo, infelizmente, os nossos irmãos lá embaixo. Então, a performance deles, assim, destruiu o que foram nessas últimas semanas. Cenário muito complicado. Outra imagem, por curiosidade, é que em relação a como que o dólar tende a reagir comparando com o primeiro mandato de Trump e o que está acontecendo. Então, a imagem do fundo é o dólar no primeiro mandato. A gente teve uma queda muito forte aqui em 2017, e aí o movimento foi forte até 2018 praticamente. O dólar caiu muito forte naquele período. E a gente sabe que está acompanhando isso agora. Então, pode ser uma coincidência porque é o Trump como presidente? Pode ser. Mas também vem um fator gráfico, né? O gráfico também está mandando muito. Outra questão. Em relação a esse movimento recente, não é surpresa que a gente venha a ter uma alta, tá? O topo, pelo menos pelo Vlad, ele espera que seja meados de outubro de índice. Que espera-se que seja, então, possível topo acontecer em outubro, mais ou menos. Aqui em relação ao dólar, é normal que o nosso fundo venha acontecer em meados agora muito próximo de outubro também. E que o mês tende a ser negativo também em setembro, tá? Então o mês tende a ser negativo mesmo, e agora no final, a partir do dia 15, tende a fazer uma possibilidade de um fundo para voltar a subir. Coincide com o período que nós estamos. Vem a outra questão. Desde semana passada, juntamos com o índice lá fora. O que está acontecendo? O índice da Alemanha. Por que eu vou olhar esse índice da Alemanha? Não é para querer operar. A questão é o que os índices estão fazendo, qual é a direção que no geral todos podem tomar. Porque o ouro, a commodity ouro, que é uma commodity para ativos de segurança, né? Em caso de indecisão, de incerteza no mercado, ele só vem renovando máximas. E é estranho esse movimento. Então, aqui a gente olhando, o índice da Alemanha está fazendo uma área de distribuição muito próximo da CLT passando. Isso aqui indica muito um movimento forte para corrigir, buscar talvez a LT de baixo. Então, pensa, o índice da Alemanha que puxa muito lá na Europa, fazer esse movimento aqui não seria impossível. Outra questão aqui que a gente tem, deixa eu lembrar o que mais. É basicamente mais uma coisa em relação
ao Nasdaq ou Nasdaq, a gente tem um fundo aqui em 2022, mais ou menos, e esse fundo foi fazendo ondas de Elliott de modo que a gente teve a quinta onda agora. Quinta onda tende depois a fazer uma pernada de correção. Depois, outro índice que a gente tem é em relação a Nasdaq, de novo, mensal. Nós tivemos 6 meses consecutivos de alta. A gente não tem esse movimento desde 2016, 2017. Aqui embaixo era fundo, né? Aqui embaixo era fundo do movimento. Aqui já esticado, não é fundo, diferente. Então aqui pode ser área de ignição, aqui a gente pode ver como se fosse exaustão. Outra questão, passando para frente, a gente tem a questão do DXY. Então quando o Trump começou, que foi aqui mais ou menos esse topo, o movimento só cai. Só que aí nós vamos bater no MLT, que é extremamente importante desde 2012. Isso aqui, tanto aqui quanto lá fora, tem SLT passando. Então, será que vai ser rompido? Aí vem uma discussão. Muita gente está falando, se isso aqui romper, nós estamos passando por uma inversão em toda praticamente a noção de dólar que nós temos nesses últimos anos. Uma inversão. Se isso aqui acontecer. Porque é uma quebra de um padrão muito importante que a gente vai estar diante de um movimento totalmente reviravolta no mercado. E reviravoltas machucam. Outra questão. Aí vem. Todas as vezes, aqui, né? O que acontece quando o Fed corta os juros, quando ele corta porque a economia está muito boa ou quando corta quando a economia está preocupante. Ele cortou hoje, inclusive foi comentário ali do Fed, né, do Powell, a respeito do mercado de trabalho. O mercado de trabalho nos Estados Unidos não está acelerando, está desacelerando. Seguro-desemprego está aumentando, desemprego em si então está aumentando, poucas ofertas de emprego. E isso preocupa. Então o Fed cortou por causa do mercado de trabalho, não foi porque a economia está mil maravilhas, não. E todas as vezes que aconteceu isso, em 29, 65, 99 e agora, inclusive máxima agora que nós temos, nós tivemos uma queda horrível em relação aos índices depois. Aqui em 29, inclusive foi uma crise na época também. 65 teve uma queda forte, 99 depois teve, tá? Então nós estamos chegando nesse movimento, mas é aquilo, os gráficos, indicadores, etc, tudo estão alertando. Só que seria muito estranho o mercado fazer uma queda forte e a justificativa for: Fed reduziu os juros, por isso que o mercado todo está caindo. Eu acho que precisa de um complemento a mais para as pessoas, principalmente varejo, levar a sério essa possibilidade de queda. O que isso pode ser? Talvez ter uma notícia realmente de alto impacto, porque as pessoas não vão entender isso aqui, não vão acreditar. Então precisa realmente ter uma justificativa. Em 2008, foi a questão do subprime. Começou um caos ali em relação ao imobiliário, setor imobiliário. Na década de 30 também teve outra confusão e etc. Então, assim, precisa de uma bomba para as pessoas começarem a entender coisas que isso aqui elas não vão entender. Outra questão aqui que a gente teve, aí vem o BO. China, que é um país extremamente importante para o Brasil, não está numa situação mil maravilhas também. E aí, inclusive, o porta-voz, né? Porta-voz da administração nacional ali da China, comentou que, por mais que a China esteja em resiliência em agosto, enfrenta um quadro de incertezas. Isso é horrível. O mercado não gosta de incertezas. O mercado gosta de notícia boa ou notícia ruim. Incertezas não. E reconheceu que parte das empresas chinesas enfrenta dificuldade de operação. Ai. Outra coisa. A gente está diante de uma LT no EWZ desde 2009, 2008. Que se ela for rompida também é mais uma reviravolta do mercado. Só que não está com cara de ser rompida agora. Então nós estamos numa cara de uma mega resistência do nosso ETF lá fora. Nosso ETF. Outra questão, a gente tem aqui em relação... O que mais aqui que eu preciso comentar? Esse aqui é mais um indicador, né? Eu tinha falado disso aqui ontem. Em relação... Isso são índices. Tem o IFNC, tem o índice de energia elétrica, materiais básicos, e aí tem o IMOB. O IMOB, pelo menos o RAF, né? Estava analisando que às vezes que o índice do IMOB fica afastado dos outros, a gente pode ver uma reversão do movimento. É como se esse índice fosse uma antecipação de algo. Quando aconteceu esse movimento aqui, no ano passado, foi o fundo do índice. O IMOB estava longe das outras linhas. Quando aconteceu esse movimento aqui, a gente teve também uma correção ali em fevereiro desse ano. Depois, o IMOB não ficou com linha afastada, mal ficava.
E aí nós estamos vendo um afastamento bem exagerado agora, que também pode ser um indicador para ser usado como antecipação de trava de topo. Outra questão que a gente tem aqui é o S&P, um gráfico mostrando que também tem uma LT passando, que é uma LT lá de 2018, então vem respeitando, quebrando essa LT, a gente vai passar por uma reviravolta do mercado, que vai acabar machucando. Então é melhor que respeite, porque rompendo essas coisas aqui machuca muito. Outro cenário que a gente tem aqui em relação ao... Deixa eu ver o que mais. Aqui, em relação ao DXY, né, todo mundo tá analisando. Todo mundo tá vendo isso aqui. LT passando, e até o Igor, né? Ele comenta assim que o DXY está no ponto mais decisivo das últimas décadas. Olha o momento que a gente está passando. Essa pode ser, pra gente que opera 5 minutos, é um caos isso aqui, porque a gente está operando um momento que o mercado está assim, passando por um efeito macro muito importante. E nós, operadores de 5 minutos, a gente vai sofrer. Então essa pode ser a primeira reversão de tendência desde 2002. Eu era uma criança. Aí ele comentando, né, que ele entrou no mercado financeiro em 2013, desde então o dólar só subiu, né, desde que ele entrou, e nunca vivenciou um longo ciclo de enfraquecimento global no dólar, porque só vem caindo nesses últimos meses. Será que agora vai ser a reversão? Outro indicador que também mostra a respeito do Ibov divergência. Nós temos o Ibov subindo, né, além dos indicadores de divergência que eu já falei, nós temos aqui o MACD com divergência, OBV com divergência, o IFR que também já está com divergência, então indicadores com divergência. Outra questão é sobre Dow Jones, tá afunilou, movimento, hoje inclusive sentiu muito, foi para baixo, tá? O mercado lá fora. Então aqui, o que a gente tem em relação ao, deixa eu ver aqui, Magalu, por curiosidade, não acompanho, né, não me importo. Mas não sei se vocês viram, mas Magalu praticamente nesse último mês subiu de 6,50 o papel para 11,50. É uma alta de 40% só nesse mês de setembro, tá? 17 dias aí, só 40%. E renovou o máximo do ano. Que loucura, small caps. Por que está subindo? Pode estar já precificando o corte de juros, então antecipando. Aí quando o cupom aqui começar a reduzir, já vai ter antecipado bastante o movimento, né, dessas empresas. Outra questão que a gente tem aqui, que hoje a bolsa, inclusive, S&P chegou a cair. Então, S&P e Bitcoin caindo após a decisão do Fed. A questão aqui que a gente tem, deixa eu ver o que mais. Isso. Com a queda na taxa de juros dos Estados Unidos, o fluxo para os mercados emergentes vai aumentar? Porque se falam muito, o fluxo para cá tende a ser bom porque nossos juros estão altos. Como sempre, o mercado já antecipou. Quando consideramos os fluxos para ações, juros, commodities e carry trade, o patamar atual está próximo do recorde histórico. Além da queda do dólar, a compra de ativos emergentes se tornou o chamado trade da manada. Está praticamente assim, todo mundo, é venda de dólar e compra de ativos emergentes, é o efeito manada do momento. Olhando no geral como em todos os índices aqui norte-americanos atualizados, o Nasdaq chegando na LT, S&P na LT, esse aqui não sei o que é isso, semicondutores, também está na LT, e o Dow Jones nessa região aqui afunilado. Então todos os índices em ponto de atenção extremo. E esse foi o movimento. Enquanto que aqui nós tivemos o índice subindo na hora do corte de juros, lá fora nós tivemos uma queda do corte. Estranho, né? E aí nós tivemos o Copom depois mantendo a taxa de juros. Então pode talvez começar a cortar depois, não tem previsão nenhuma. Por enquanto, essa linha laranja é o nosso IPCA. IPCA está até controlado, só que no geral deveria ter caído mais, né? Isso é um sinal de que por mais que os juros estão altos, não conseguiram fazer tanto efeito ainda. Desde que os juros nossos começou a subir aqui, essa curva, a inflação não virou para baixo de forma acentuada. Isso dificulta para o Copom nosso reduzir os juros e aí tende a ficar por mais tempo em alta. Isso é complicado para a gente, meros consumidores. Mas fora isso, amanhã, praticamente quinta-feira, ainda vai ser efeito do corte de juros. Eu acho que o mercado vai estar precificando, assim, interpretando essas mudanças, reviravoltas e considerando que também o Fed está querendo cortar para ao longo do ano. E também está havendo briga, tá? Entre os dirigentes ali. Tem, por exemplo, 9 dos 19, né, membros, eles praticamente viam já que é preciso
Peraí, deixa eu só pegar aqui. Eles enxergam que 50 pontos de corte é necessário praticamente ainda em 2025. Agora, 6 de 19 membros acreditam que não precisa haver mais cortes aqui nesse ano. E apenas um membro pensa que o Fed, deixa eu ver, tinha que cortar mais ainda praticamente até janeiro. Então, assim, tá uma briga já no Fed ali. Eles não estão em forma de consenso. Uns acham que ainda tem que ter mais corte nesse ano. Outros acham que não precisa ter mais corte esse ano. E tem um específico que quer que muito corte esse ano. Então tá indeciso. E poxa, é o Fed. Fed praticamente é o banco que ainda manda no mundo. Então acho que era só isso que eu tinha que comentar.